A certeza das coisas é um lugar confortável. Já a fé não é. Fé é caminhar no escuro sem a garantia da luz. É dar um passo quando a lógica pede que você pare. É confiar quando as estatísticas dizem não. A gente costuma tratar a fé como um alicerce da nossa paz. Mas no fundo, ela é o ponto de confronto de nós mesmos com os nossos medos e inseguranças. A fé não é fechar os olhos para o mundo. É encará-lo e ainda assim escolher não ser governado por ele. Fé é sobre decisão, porque todo dia você acredita em alguma coisa. Ou você acredita no problema, ou você acredita na solução, ou você acredita na sua espiritualidade, ou na falta dela. Por isso que a pergunta correta nunca foi se você tem fé, mas sim onde é que você está colocando a sua fé. Sejam bem-vindos ao Bate-Papo com Edu. Bate-Papo com Edu! Muito bem, estamos começando mais um episódio do Bate-Papo com Edu. Hoje é dia 5 de março de 2023, pontualmente. 2026, né? Começamos bem, né, Érica? Começamos bem. 5 de março de 2026, pontualmente, 8 horas e 3 minutos para você que está aí assistindo, porque nós estamos ao vivo no chat, né? O programa, como você já sabe, é gravado, mas nós estamos ao vivo ali no chat. Você pode mandar a sua pergunta conforme você vai assistindo o programa e nós vamos interagindo com você e respondendo todas as suas dúvidas, ok? Hoje nós temos 2 patrocinadores aqui de muito garbo e elegância, como sempre a nossa Ancar Eventos, organizando aqui o nosso programa, e também o Mercado Pago, uma novidade do Mercado Pago. No meio do programa vai entrar o merchan do Mercado Pago, por isso que eu não vou falar do Mercado Pago agora, tá? Mas vai entrar no meio do programa esse merchan do Mercado Pago. Por favor, abra sua conta, porque é um dinheiro muito bom que está entrando para nós aqui, desse patrocinador espetacular. Então daqui a pouco você vai ouvir aí todas as vantagens para você abrir a sua conta no Mercado Pago, tá ok? E hoje o salve do Edu vai para toda a galera lá da querida Estilos Calçados, né? Nosso glorioso Guilherme, a Rafinha, né, a Rafinha que está aqui, mas o Guilherme sempre acompanha a gente lá, então um beijo para você, Guilherme, um beijo também para a Bia, a melhor blogueira de Piracicaba. Segue a Bia aí no Instagram, vou deixar o arroba dela aqui, e também para a irmãzinha dela, a nossa querida Alice, tá? Um salve também para o nosso querido escritório, o Polo Oliveira Quiles, o Francis, o Sérgio, toda a galera lá. Sejam muito bem-vindos aí à nossa galeria de clientes. Obrigado pela confiança aí de todos vocês. E hoje eu quero mandar um salve também para minha família lá em Araras, tá? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, né? Família, você sabe, no começo 100% da sua audiência é a família. Aí depois de um tempo, metade da sua audiência é a família. E depois de um tempo, a sua família continua lá com uma pequena parcela da sua audiência, mas permanece fiéis do mesmo jeito de quando você começou. Então, muito obrigado aí para minha mamãe Mirtz, meu papai Paulo, meus irmãos, Adri, a Xanda e o Xande, por sempre acompanhar aí o nosso programa de Araras. Um beijo para vocês. Muito bem, hoje nós estamos aqui com um convidado, rapaz, esse é um dos convidados de maior gabarito que nós já trouxemos aqui no nosso programa. Olha só, nosso convidado é escritor, teólogo, pastor, especialista em neurociência. Ele é presidente da Fundação Escape, é Escape em português, né? Isso mesmo. Não é Escape. Não, Escape. Presidente da Fundação Escape, né, Serviços de Saúde Integrada, e pastor da Primeira Igreja Batista de Piracicaba, uma presença ilustre aqui, de altíssimo nível. Seja muito bem-vindo, meu querido pastor Walter Pereira Júnior! Me
me senti o máximo. Eita, porque você é o máximo, né? Com certeza, meu querido pastor Walter. Rapaz, você é especialista em neurociência, é isso mesmo? Exatamente. Como que você mistura neurociência e fé? Conte pra nós. Você abriu o programa com uma frase que eu já amei a respeito da fé. Na verdade, a gente decide colocar fé em algum lugar. Até os ateus creem muito naquilo que eles acreditam, né? Toda base de conhecimento é também uma fé que eu deposito lá. Nós estamos mais rodeados de teorias do que de fatos. Sim. A neurociência, na verdade, ela estuda o cérebro, o sistema central e também periférico do cérebro, e explica um pouquinho de como que funciona, como que o nosso comportamento, o que a gente pensa, o que a gente faz, o ambiente que a gente vive interfere nisso diretamente, indiretamente, ou quando há alguma anormalidade, alguma doença, o quanto isso também acaba atingindo de dentro para fora, né? E isso tem tudo a ver com a fé, tem tudo a ver com a teologia. Hoje nós vivemos um mundo onde todos nós estamos, entre aspas, adoecendo mentalmente. Eu gosto de usar a palavra saúde, prefiro que a gente pense em perdeu a saúde mental ao invés de doenças mentais, porque entra num comércio da mente, um comércio das emoções, um comércio de medicamento, um comércio de diagnósticos. Então, devido a cuidar de pessoas e lidar no dia a dia com as dores, as angústias de cada uma delas, e eu não estou fora deste grupo, Sim. a gente percebe a necessidade de não tratar a pessoa apenas em uma área, mas entender o quanto outras áreas interferem também nessa questão. Eu creio, penso, entendo que a base espiritual ela é muito importante, a centralidade de tudo isso, mas a neurociência ela vem organizando e sistematizando aquilo que a Bíblia há muito tempo já colocou. Então, eu acredito que em algumas perguntas e outros bate-papos aqui eu vou acabar citando o contraponto da neurociência e daquilo que a Bíblia já dizia com palavras muito mais simples e menos sofisticadas, mas a mesma verdade, porque a verdade é uma só e ela só é mostrada de diversas formas e diversas facetas. Então, essa é a razão principal. Você é especialista em neurociência, você tem uma formação na área, Isso. ou não? Qual que é a sua formação? Eu só fiz uma pós-graduação na área. Então, sou pós-graduado na área e dá esse título de especialista em neurociência. E a sua formação em Teologia. teologia? Fiz teologia com 2 ênfases, educação cristã e pastoral, e depois também fiz algumas pós nessa área de educação cristã. Como que é uma você é área que eu visto pelos seus pares neurocientistas? gosto. Boa. É muito interessante, porque é um ambiente onde faltam certezas. Muitas dúvidas. Até mesmo no meio de pessoas que talvez nem valorizam tanto a religiosidade, a fé, acabam respeitando isso, porque percebe o quanto que quando alguém está precisando, precisa. E se alguém se dispõe a ajudar, toda ajuda é bem-vinda. Então acaba havendo um respeito. É muito interessante, porque quando eu comecei a pensar sobre esse assunto e desejar estudar sobre esse assunto, eu tinha esses receios, né? Peraí, como eu vou me relacionar? E é muito interessante, porque eu amo a medicina. E se eu pudesse ter feito neurologia ou psiquiatria, sem dúvida alguma eu teria estudado. Lá atrás eu não tinha essa possibilidade, casado com 2 filhos, não dá. Nunca mais vai ter. Nunca mais. Mas é muito interessante, porque aquilo que eu não consegui, eu acabei ganhando. Para mim é um presente de Deus. A quantidade de médicos, de profissionais da saúde que têm a fé cristã, como a minha, ou não, é muito grande na relação que nós temos. Inclusive, pessoas até de um mundo que, entre aspas, se colocam como ateus, porque divide-se muito, né? Pessoas que não buscam a espiritualidade e pessoas que têm dúvida a respeito da existência de Deus, e os ateus, que são aqueles que, de fato, com muita seriedade, estudam e tentam encontrar razões e não encontram, nem a respeito de Deus e nem a respeito de outros seres, entre aspas, superiores. Mas é incrível como que a gente consegue se relacionar bem e o quanto que a gente é unido pela mesma questão. Entendi. Pessoas precisam e recursos precisam ser dados para essas pessoas. Que bom, eles respeitam a sua Sim. abordagem, né? Porque, inclusive, eu assisti uma preleção sua, eu até anotei aqui uma citação sua que eu queria fazer uma pergunta em relação a isso. Veja só, o Metallica tem uma música que se chama O Deus que Falhou, The God That Failed. E muita gente pensa que é uma música sobre talvez um artista ateu ou sobre uma crítica a Deus em si, mas não é. A história dessa música é muito interessante, porque a mãe dele teve câncer e a mãe dele se recusou a seguir o tratamento porque ela acreditava que a fé poderia curá-la.
Então, o Deus que falhou vem disso, né? Sim. O Deus que ela acreditava falhou porque ela acabou morrendo de câncer, né? Pena. E apesar de você dizer ali na sua preleção, né, que você trata a saúde mental à luz das escrituras, né, você defende aí a medicação para o tratamento da saúde mental. Sim. Né? Você diz ali, abre aspas, né? O medicamento atua na parte biológica, mas o remédio não cura as feridas da alma, não resolve conflitos familiares e não perdoa pecados. A cura profunda e a esperança vem das escrituras. Fecha aspas. Então é um tratamento bem congruente entre medicação e fé. E não é porque você trata males da neurociência com base nas escrituras que você rejeita o tratamento científico e medicamentoso. Não é? Exatamente, é isso mesmo. É interessante, Edu, porque esse é um assunto muito discutido, não só no meio externo do meio religioso, mas também dentro do meio religioso. O aconselhamento bíblico ele se distingue em pelo menos 3 categorias, 3 grupos de pessoas. Aquele que é liberal e não tem a Bíblia como total autoridade, então se está dando certo, ok. Então essa é uma das linhas. A outra linha é uma linha integracionista, que ela vai tentar unir aquilo que funciona, seja da Bíblia ou não, e a Bíblia em si não é autoridade total para todo esse tratamento. E aí nós temos outras que acabam ficando muito parecidas com essa, não vale a pena eu colocar aqui, senão vai ficar um monte de informação confusa. Mas tem uma que eu gosto bastante, que é o aconselhamento redentivo. Ele fala que a Bíblia ela é autoridade total. Então, qualquer coisa que a ciência tentar colocar que vá contra as escrituras, quaisquer questões que se levantem, que fique sequer questionando a possibilidade de questionar as escrituras, é rejeitado e as escrituras mantêm-se na autoridade, visto que cremos que Deus é o Criador e não tem ninguém melhor do que o Criador para entender da alma e, consequentemente, das outras áreas. Mas aí qual que é a questão? Algumas pessoas me perguntam, você é integracionista? Porque eu respeito a ciência, eu respeito todas essas áreas da ciência. E respeito com total admiração, mas sem abrir mão da total suficiência das escrituras. Por que essa resposta precisava ter toda essa introdução? Porque o que muda, na verdade, aí é que todos os médicos e profissionais da saúde, eles têm coisas a agregar. Por exemplo, a psicologia. A psicologia tem muita coisa contrária à palavra de Deus, contrário à Bíblia. Mas ela também tem muitas ferramentas de organização, seja uma organização profissional, agenda profissional no sentido de que hora eu faço isso, que hora eu faço aquilo, que hora eu durmo, que hora eu faço atividade física, e até questões de finanças. Uma entrada, saídas, como eu gasto. E no aconselhamento bíblico, nem sempre nós temos pessoas tão prontas com tempo e condições para isso. E como eu trato dessas questões com esse respeito daquilo que seja a psicologia, seja a psiquiatria, que é outro campo perigoso também em relação à teologia, seja então a neurociência, a neurologia é mais tranquilo, são fatos científicos, são exames, são observações claras ali, então é mais fácil. Mas no meio de tudo isso eu respeito exatamente aquilo que você colocou aí. A palavra de Deus ela é autoridade, ela trata a essência. E eu preciso definir pecado, porque eu acho que hoje está muito errado o conceito do pecado na mente de todos nós, e eu sinto dizer que na minha também, eu preciso ficar pregando essa verdade para mim mesmo. Pecado tem a ideia de errar o alvo. Pecado, na verdade, é eu perder a proteção de um caminho superior. Então a questão de pecado não é um Deus, um chatão cósmico, pode, não pode, faça, não faça, como se ele ditasse as regras sem uma razão. Mas é o Criador, o sustentador do universo, que sabe o que é melhor. Ele sabe como eu funciono melhor. Eu estou admirado com todo o estúdio aqui, com esse microfone legal, mas eu não sei como funciona. Agora, quem o fez e você que lida com ele, você sabe. Imagina Deus quando nos cria. Então, entender que pecado é a ideia de sair de um caminho seguro, é sair de um caminho superior, me faz entender essa questão de doença mental. Porque senão fica aquela coisa, né? Ah, eu errei, estou doente mentalmente, então é pecado, é culpa minha. Tá, em grandes casos pode ser que sim, você rejeitou o caminho seguro, você rejeitou o caminho superior, ou você não entendeu, não acreditou, não estava pronto para aquilo ainda, né? Mas em outros casos a gente precisa entender, a gente vive num mundo falho. Eu participei de um velório, o velório mais difícil da minha vida no domingo. Uma criança de 11 meses, os pais e a criança sofreram um acidente terrível. E agora você imagina,
Um velório onde todo mundo chorava o tempo todo. E eu achava que eu nem falaria com os pais e os pais me enchem de perguntas. E eu tive a oportunidade de tentar ministrar algum tipo de recurso, né? Então, neste mundo mal, onde tantas coisas acontecem, entender pecado com a visão correta, que eu perdi a proteção, é muito mais seguro do que ficar no pode, não pode, faça, não faça, como se fosse um compêndio de regras simplesmente para nos impedir de viver a vida boa. É o oposto. Viva a vida boa, viva com prudência, com sabedoria e com proteção. O que se fala para um casal que perde um filho de 11 meses? Ai, olha, Du, eu recebi perguntas... Sendo pai de uma criança, Sendo né, pai. de duas crianças, mas uma muito próxima dessa... Exatamente, dessa idade. Eu pensei no meu filho o tempo todo. Eu tive que ouvir aquela mãe na beira do caixão dizendo: eu queria muito te pegar no colo, acariciando. E minutos antes eu estava ligando na minha casa e entrando nas câmeras da minha casa para poder ver os meus filhos. Então, uma mistura de dor e de angústia desesperadora. E a minha resposta, entre muitas perguntas de um pai sincero que fazia perguntas como: Deus talvez poderia nos punir? Seria consequências de pecados? E eu não acredito que Deus seja esse tipo de Deus. Inclusive, pecados arrependidos são pecados confessados, jogados no mar do esquecimento. Então eu fui fazendo alguns redirecionamentos de pensamento e lembrando de que Deus não é sarcástico, de que Deus nos ama, e principalmente daquela esperança que eu estava pregando para mim mesmo. Eu vivo em um mundo mau, caído, cheio de fragilidades, onde a Bíblia diz que o príncipe deste mundo é Satanás, e Jesus diz exatamente nesse contexto, e foi o texto que eu abri os cultos de domingo, pregando para mim mesmo essa verdade de que Jesus disse: neste mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A certeza de que Deus está acima da morte, a certeza de que esse mundo passageiro, ele é passageiro para nós, mas não para Deus que me chama à eternidade, é o que me dá esperança contra as desesperanças. Agora eu preciso te dizer que isso não me fez sofrer menos, isso não me fez ficar com as emoções equilibradas, nem no dia, nem posterior e nem agora, mas isso estabiliza a minha alma. Mesmo sabendo que eu posso perder os meus filhos, mesmo sabendo que eu posso perder a minha esposa, ou que eu posso fazer uma caca com a minha própria vida e ferir aqueles que eu mais amo, né? Então, essa certeza de perdão, essa certeza de vida eterna, essa certeza de esperança, ela nos dá equilíbrio em meio aos desequilíbrios. Eu não tenho resposta para todas as perguntas deles. E se eu tentar respondê-las, é possível que eu erre bastante. Mas eu tenho certezas claras e suficientes para estabilizar o centro da vida, a razão da existência, quem nós somos, quem Deus é, quem somos nele, por que estamos aqui e não estamos aqui para sempre, mas estaremos sempre com Deus na eternidade. Então acho que isso estabiliza. Muito bem, estamos recebendo aqui o nosso querido pastor Walter Júnior, pastor titular da Primeira Igreja Batista de Piracicaba. Um bate-papo super interessante. A gente vai encerrar agora o primeiro bloco, vai entrar um merchan rapidinho de 30 segundos. Não vai embora, eu preciso que você assista esse merchan, porque é ele que permite que a gente monte tudo isso daqui, receba convidados e proporcione para você conteúdos de altíssimo... Eu tenho conta lá. Você tem conta? Tenho conta lá. Então é o melhor banco, tá vendo? O Mercado Pago. Vai entrar o merchan, daqui a pouquinho a gente volta. Pessoal, o Mercado Pago tem uma maquininha que, rapaz... Eles estão oferecendo condições muito especiais para você conhecer a Point Pro 3. Olha só as taxas especiais que tem para você conhecer. 0% no Pix, 0,74% nas suas vendas no crédito. Eu não sei se tem, mas eu não conheço taxa menor. Tá com dificuldade para vender? Precisa parcelar para facilitar para o seu cliente? A taxa de parcelamento especial em 12 vezes no crédito está em 8,99%. Gente, eu conheço pessoas aí que dão 10% de desconto para pagamento à vista. Você vai ter um lucro maior parcelando em 12 vezes no cartão do que dando esse desconto à vista para o seu cliente pagar aí o seu produto ou serviço. Fora isso, gente, o dinheiro cai na hora, sempre. A conta é grátis, sem tarifa nenhuma, e o seu dinheiro rende todo dia, até 105% do CDI. Às vezes a oportunidade que você precisa aparece no momento que você está mais relaxado. Às vezes você está aí na sua
sua casa, largado no sofá, deitado na cama, mas amanhã você vai se arrepender de ter deixado essa oportunidade passar. Então dê uma chance para o Mercado Pago mostrar para você como ele pode te ajudar a alavancar o seu negócio. Através do meu link e só através do meu link, você pode comprar a sua maquininha Point Pro 3 com 86% de desconto. Acesse o QR Code que está aqui na tela para você aproveitar. Se você estiver assistindo pelo celular, é só acessar o link que vai estar disponível na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Maquininha Point Pro 3, a maquininha para quem sabe que tempo é dinheiro. Valeu, Mercado Pago! Muito bem, estamos de volta aqui recebendo o nosso querido Pastor Walter Júnior. E depois desse primeiro bloco aqui, eu fiquei pensando numa coisa. Você comentou que quando há conflito entre ciência e Bíblia, a gente mantém a Bíblia. Exato. Tem algum momento que você precisou tomar essa decisão na neurociência? Tem algum exemplo que você possa contar pra gente? No aconselhamento bíblico, a gente acaba tendo que lidar com muitas pessoas que chegam para nós com diversos diagnósticos de profissionais diversos, psicólogos, psiquiatras. Na verdade, um bom diagnóstico é feito por uma rede multidisciplinar de profissionais da saúde. Pessoas que, médicos ou mesmo psicólogos que saem dando diagnósticos sem ser de forma multidisciplinar, eu questiono. Não somente eu, mas muitos daqueles que de fato fazem parte da área médica, que não é meu caso, né? É uma das áreas apenas a que eu estudei. E quando essas pessoas chegam, elas chegam com diversos diagnósticos, diversos, né? Eu posso trazer aqui alguns casos, eu vou mudar um pouquinho os fatos para que jamais alguém seja exposto, né? Mas eu me lembro aqui de uma garota muito nova e eu a observava numa situação até babando, boca aberta, uma vida muito limitada ali. E eu comecei a orar a Deus para que Deus me desse a oportunidade de alguma forma tentar ajudar aquela pessoa. E eu comecei a orar e eu me lembro de que depois de talvez um ano observando essa pessoa, os pais me procuraram. E aí vieram e trazem toda a história e era apenas um atendimento de aconselhamento bíblico, né? Eu não ofereço atendimento na área de neurociência, eu tenho ela como um ramo adicional aos meus atendimentos de aconselhamento bíblico, que na fundação a gente chama de atendimentos terapêuticos com base exclusiva nas escrituras. E essa menina, então, com milhares de diagnósticos ali, mudados, medicamentos e tudo mais, e eu fiz uma abordagem de questionar a razão e o propósito. Peraí, esses diagnósticos são fundamentados no quê? É bem aquela questão da fé que você falou no começo. Você acredita, de fato, nesse diagnóstico? O porquê que você acredita neles? E aí eu vou a partir das escrituras. E as escrituras, elas tratam o comportamento com o nome do comportamento. E não com esses títulos, necessariamente, de rótulos que são dados às pessoas. Ainda que eu respeite e eu acredite que existam diagnósticos, mas questiono a quantidade deles. Enfim, com base nas escrituras, eu fui mostrando para essa garota a questão da existência dela, a questão da existência de Deus, do propósito de Deus na vida dela, da certeza da salvação dela. E a partir dali, então, eu fui mostrando que muitas daquelas coisas que estavam sendo chamadas de diagnósticos, ao meu ver, à luz das escrituras e até mesmo da neurociência, porque a neurociência tem uma característica muito importante, uma área dela muito importante, que é a neuroplasticidade, que o seu cérebro ele se molda de acordo com o ambiente que você vive, seus comportamentos, seus hábitos, etc. E ninguém sabe responder, nem mesmo a ciência, talvez alguns arrisquem dizer, mas eu acho que não há, uma certeza. Peraí, essa pessoa que está com um diagnóstico A, B ou C, vamos pegar um diagnóstico de ansiedade, né, mais conhecido aí, ela desenvolveu esse diagnóstico porque ela tem uma descompensação cerebral química, ou porque ela vive ou viveu em um meio que fez essa descompensação. E ninguém consegue, nós não temos como cortar o cérebro e fazer todas as avaliações ali do que está acontecendo. Os exames que nós temos ainda são limitados, né? Então fica nessa discussão. Mas biblicamente é simples. A Bíblia diz que quando você confia nas circunstâncias, confia em você, quando você deposita confiança naquilo que você acha que controla, isso vai gerar ansiedade. Então Filipenses 4, 6 a 8 fala que eu devo depositar diante de Deus as minhas ansiedades, as minhas preocupações, e então descansar nele. Depois de orar, dar graças, confiar. Aí o texto continua e quando chega no versículo 8,
fala que nós devemos pensar em tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que é excelente, tudo que é digno, tudo que louva a Deus. Então, que essas coisas ocupem o meu pensamento. Aí eu pergunto pro Walter, todo tempo a minha mente está ocupada para essas coisas? Não, seria uma grande mentira. Mas aí eu também pergunto pro Walter, quando não são essas coisas que ocupam o meu pensamento, eu desfruto de paz? Você falou no começo, né, sobre essa paz e a ansiedade é o oposto de paz, né? Essa inquietação, esse desassossego. E aí eu fui mostrando que muito da vida daquela garota tinha a ver com a sua história de vida, quem Deus é, quem ela é, o comportamento. E ao longo de uma caminhada muito longa, eu fui trazendo profissionais da saúde, excelentes profissionais, psiquiatras, neurologistas, psicólogos, que foram fazendo o trabalho que eles podem fazer, porque eles têm autoridade para isso, eu não. Né? Eu não tenho autoridade para dar diagnóstico ou tirar diagnóstico. E esses bons profissionais foram dizendo e trabalhando de forma conjunta conosco no tratamento. Peraí, o que é comportamento? O que é a história de vida dessa garota? O que são essas outras coisas? E nós fomos melhorando essa questão, tirando medicamentos, questionando esses diagnósticos. Então a gente questiona, sim, bastante à luz das escrituras, principalmente os diagnósticos, que muitas vezes servem muito mais como um desculpar de um comportamento de vida do que o contrário. Esse caso ainda está em andamento? Ainda está. Tá. Você é presidente da Fundação Escape. Ela é um espaço, uma clínica de prestação de serviço, é um ministério? O que é a Fundação Escape? Começou com os atendimentos. Na verdade, esse desejo de cuidar das pessoas. Mas eu respeito muito a ciência. E eu acho que a ciência tem muito a agregar. Aliás, discordo muito de uma pessoa que tem um diagnóstico não tomar remédio. Eu acho que os remédios são dádivas de Deus, recursos que Deus nos dá quando usados devidamente, né? Imagina eu tratando uma garota como essa. Eu não tenho condição, eu não tenho como tirar o medicamento. Eu seria muito irresponsável, muito inadequado e deveria ser preso se eu fizesse isso, inclusive, né? Então eu precisaria de médicos sérios que não olham para a medicina a se aproveitar das pessoas e nem usa a indústria farmacêutica psicotrópica, que são os medicamentos dessa área, de forma indevida. E, infelizmente, nós temos um comércio terrível nessa questão. E arrisco aqui, estou me colocando em risco, mas é preciso dizer isso. Então, esses médicos, essas pessoas começaram a me ajudar em atendimentos como estes. E aí, então, nasceu um projeto. O projeto já não era mais suficiente. E aí fomos atrás do que fazer para ajudar pessoas. E recebemos orientações de que o caminho seria abrir uma fundação. Então, juntamos tudo, temos autorização do governo, a fundação está aberta, mas nós não temos o CNPJ. Hoje à tarde eu recebi uma ligação de que parece-me que amanhã nós podemos dar entrada no CNPJ. Se o senhor assim nos permitir, vamos poder atender muito mais pessoas, ajudar mais pessoas. Porque hoje, esse sustento da fundação é com a ajuda de cada profissional que oferece o seu trabalho gratuito, ou parcialmente gratuito, quando alguém consegue pagar a parte, e com os recursos dos livros. Então, os livros que eu escrevi e tive o privilégio de imprimir, eu doei os livros impressos mesmo. 100% já tinha pago o valor do custo, então os livros eu tinha e eu doei. Então, conforme a gente vai vendendo esses livros ou os e-books, o dinheiro é revertido para os atendimentos. Mas com isso há uma fila de espera, há uma necessidade ali grande e nós nunca divulgamos. Então, a divulgação do WhatsApp da fundação, de como acessar ainda é muito pequena, porque se eu abrir, a gente não dá conta, né? Entendi. Mas espero que em breve a gente consiga ajudar mais pessoas. Depois, no final, a gente vai falar de formas como as pessoas podem colaborar com a fundação, mas é um serviço que vocês prestam gratuitamente. Gratuitamente. Tá. Fundação Escape. Muito bem, meu querido pastor. Tem aqui algumas perguntas do Instagram que chegaram para a gente, eu quero fazer para você. Qual foi o caso mais difícil de aconselhamento que você já teve no seu ministério? A gente gosta de nomes e CPFs, mas obviamente você não vai abrir essa parte para nós também. Né? Ai. Qual foi o caso mais difícil? Eu acho que o caso mais difícil é aquele que a pessoa rejeita ajuda. Porque o que acontece, Edu? Entender e acreditar que o tratamento é esse que a gente oferece depende totalmente da pessoa e da ação sobrenatural de Deus na vida da pessoa.
Então, eu estou com algumas pessoas aqui na mente. Eu estou com um, por exemplo, que falou comigo ontem, me mandou a seguinte mensagem: se eu tivesse que morrer, eu já estaria morto. Porque eu te mandei mensagem, você demorou meio período para me responder. Não é possível. Você jura? Não é possível. Nem Essa sendo pessoa pastor a gente nem- se livra desse Não. tipo de cliente, né? Não. Essa pessoa de outra cidade é uma pessoa que, obviamente, como já foi dito, a fundação não cobra nada. A fundação oferece atendimento, mas, né, nós somos seres humanos como todo mundo. Eu não sou super-homem para atender todos os casos e nem responder todas as mensagens na hora. Mas aí eu perguntei para essa pessoa: você está tendo apoio da sua família? Você está tendo apoio da sua igreja? Seu pastor está a par de como você está? Porque são essas pessoas que devem cuidar de você. Nós estamos aqui como uma ajuda extra e não para substituir a família, a igreja, né? Mas, se essa pessoa se fechasse, graças a Deus não é o caso, tá? Mas eu tenho outros casos como este que se fecharam e ouvem tudo que a gente fala e falam: olha, eu quero continuar no meu mundo pecaminoso, fazendo o que eu quero, ignorando esses muros protetivos da obediência da palavra de Deus. E é difícil. Esse caso dessa garota, por exemplo, digamos que o sucesso do tratamento dela é muito maior para a família, que hoje sabe que existem partes ali que podem ser ajudadas pela medicina, mas que o problema dela não é um problema médico. O problema dela é um problema de escolhas. Então agora a família pode se preservar de estar entregue às emoções dessa garota, às escolhas dessa garota. Então dessa forma a gente protege. Mas eu confesso para você que quando a pessoa se fecha para essa escolha é muito doloroso para mim, porque o que acontece? A gente não vê a pessoa liberta, a gente não vê a pessoa transformada, né? Eu vou falar de uma pessoa com vício. É uma pessoa que trabalha a semana inteira, dedicadamente, recebe o seu salário e no ato de receber o salário, o gasta 100% com drogas. E quando essa pessoa rejeita escolher o compromisso com Deus, ela rejeita buscar Deus intensamente, ela automaticamente continua entregue ao seu vício. Se você perguntar para mim, Walter, o que te liberta dos seus vícios? Todos nós temos nossos demônios, nossos vícios que tentam nos acorrentar. É a minha busca intensa por Deus. Ou eu busco Deus intensamente, ou eu vou buscar outras coisas. Então, para mim, essa resposta é aqueles que rejeitam a verdade de Deus, porque não são curados. Pastor, você é muito bonitinho, muito perfeitinho. Você não tem medo de acabar que nem o Kaká, não? Eu tenho muito. Agora, porque assim, ó, você como pastor, você é um modelo de cristão. Isso não cansa ficar o tempo todo assim? Muito. Será que alguém tá me vendo? Muito. Ah, às vezes você quer dar uma relaxada e não pode, que você usa sunga na praia. Eu né? uso. Você usa? Como que é? E na viver vida assim? também. Você sente essa pressão assim de ter que ser um modelo cristão? Como que é isso? Eu sinto. Eu sinto mais com medo de, em algum momento, os meus erros prejudicarem as pessoas que estão à minha volta. Aqueles que eu busco ajudar. A começar da minha própria família, né? Mas o que me vem como esperança, Du, é que eu não sou isso que as pessoas esperam que eu seja. Na verdade, eu busco da mesma forma que eu ensino elas buscarem. E bem diferente de ser bonitinho e perfeitinho, eu não sou. Eu sou o oposto de tudo isso. E preciso desesperadamente de um salvador. Se olhar no meu Instagram, a frase que está lá na minha bio é que somente alguém como Cristo pode ser a esperança de alguém como eu. Porque eu sei quem eu sou. Mas eu também sei quem é o meu Cristo, que me perdoa e que não me deixa entregue a mim mesmo. Então essa é a minha esperança. Mas eu tenho medo, sim. Muito medo. Que bonitinho. Como que nasceu a sua fé? A minha fé nasceu de uma forma bem esquisita. Eu estava na escola e tinha um cara bem popular. E eu sempre fui o estranho. Porque eu era meio CDF porque eu sou esforçado, mas eu não sou inteligente nato. Eu tenho um irmão que fala inglês, que fala alemão, e aprendeu sozinho. Eu tô tentando estudar inglês até hoje, não falo porcaria nenhuma. Mas esforçado, CDF, eu era totalmente esquisito na sala de aula. E tinha um cara popular que começou a se importar comigo, me dava atenção, conversava comigo, falei, vou colar nele. Se eu colado nele, eu ganho algum nível de popularidade. E ele me chamava pra ir pras baladas, bora lá. Então, na minha época era balada, né? Hoje em dia nem sei mais o nome que usa, né? Eu também não. Sei lá, vamos perguntar pros jovens aí, falem no chat. Mas, enfim, eu saía com ele, e ele era um cara legal, com valores de família, assim. E um dia ele falou, bora num lugar especial. Eu falei, vamos.
E onde ele me levou? Na igreja. O popularzão lá. O popularzão. E ele estava começando a frequentar a igreja. E ele me levou na igreja e, cara, foi uma coisa muito interessante, porque parece que o pastor sabia da minha vida. E ele começou a pregar e falava coisas muito fortes para Você mim. tinha quantos anos aí? 17 anos. E eu falei, eu preciso disso. Acabou o culto, aquela galera fazia algo muito diferente. Na casa dos meus pais tinha muito palavrão. Minha avó ficou louca quando a minha mãe teve 1 ano de idade. Minha mãe fez 1 ano de idade, minha avó ficou louca. Minha mãe criada de uma forma muito complicada, meu pai caminhoneiro, com uma vida sexual mega promíscua, visível para tudo e todos, por isso eu posso falar aqui. Um casamento destruído, mas ali juntos, minha mãe com 4 filhos, nem tinha opção, né? Pais que se amavam, mas viviam sem valores. Depois de ouvir tudo aquilo, eu fui no final do culto convidado para ir no aniversário, que eu nem fazia parte daquela comunhão. Naquele aniversário eu vi coisas que eu nunca tinha experimentado em família. Eu observei e vi coisas de pessoas imperfeitas, mas que tinha respeito, tinha amor, tinha consideração, que era aquilo que eu sempre procurava, e não tinha. E eu falei, eu quero isso pra minha vida, eu quero isso pra minha história, e diferente do perfeitinho que eu não sou, eu queria graça, nem conhecia esse jargão, mas eu queria algum recurso para viver aquilo. E aí eu continuei indo. Esse meu amigo acabou namorando um pouco ainda com o mundo, acabou tendo relacionamentos fora com meninas e não ficou nesta igreja, acabou depois indo para uma outra. Hoje ele está numa igreja firme e tudo mais, mas foi assim que eu cheguei e continuei na igreja. Falar disso me deixa emocionado, porque é muito mesmo? forte para mim. Sim, É muito. mesmo? Marcou você? Demais. Marcou porque transformou a sua vida, Transformou. né? E eu preciso dizer que transformou os meus pais também. Meus pais são cristãos, sérios, com casamento resgatado. Minha mãe, que era uma mulher que a cada vírgula era palavrão, que ela dizia que nunca abandonaria o cigarro e a bebida, que eram as únicas porcarias boas que ela tinha nessa vida. Hoje é uma mulher temente a Deus, que não precisa do cigarro e da bebida para ser feliz, mas que tem consolos maiores do que a bebida e o cigarro, que é verdade, que é um consolo para quem não tem um consolo maior. Muito bem, estamos recebendo aqui nosso querido pastor Walter Júnior. Vamos encerrar o segundo bloco. Fica aí para assistir o nosso querido Merchan, nosso amigo Mercado Pago, e já já a gente está de volta. Pessoal, o Mercado Pago tem uma maquininha que, rapaz, eles estão oferecendo condições muito especiais para você conhecer a Point Pro 3. Olha só as taxas especiais que tem para você conhecer. 0% no Pix, 0,74% nas suas vendas no crédito. Eu não sei se tem, mas eu não conheço taxa menor. Tá com dificuldade para vender? Precisa parcelar para facilitar para o seu cliente? A taxa de parcelamento especial em 12 vezes no crédito está em 8,99%. Gente, eu conheço pessoas aí que dão 10% de desconto para pagamento à vista. Você vai ter um lucro maior parcelando em 12 vezes no cartão do que dando esse desconto à vista para o seu cliente pagar aí o seu produto ou serviço. Fora isso, gente, o dinheiro cai na hora, sempre. A conta é grátis, sem tarifa nenhuma, e o seu dinheiro rende todo dia, até 105% do CDI. Às vezes a oportunidade que você precisa aparece no momento que você está mais relaxado. Às vezes você está aí na sua casa, largado no sofá, deitado na cama, mas amanhã você vai se arrepender de ter deixado essa oportunidade passar. Então dê uma chance para o Mercado Pago mostrar para você como ele pode te ajudar a alavancar o seu negócio. Através do meu link, e só através do meu link, você pode comprar a sua maquininha Point Pro 3 com 86% de desconto. Acesse o QR Code que está aqui na tela para você aproveitar. Se você estiver assistindo pelo celular, é só acessar o link que vai estar disponível na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Maquininha Point Pro 3, a maquininha para quem sabe que tempo é dinheiro. Valeu, Mercado Pago! Muito bem, estamos de volta aqui com o episódio 20. Pastor Walter Pereira Júnior, bate-papo com o Edu, presença extremamente encantadora no bate-papo sobre fé, neurociência e vida com Deus. E a gente estava falando aqui sobre você ser pastor e modelo de cristão. Milhões de brasileiros nunca pisaram numa igreja evangélica. E eu tenho a sensação de que eles imaginam que igreja evangélica é aquilo que eles veem na TV. Né? Me dá 100, que Deus te dá 1000. Você não tem 100, me dá 10. Você não tem 10, me dá a chave do seu carro. Compra o meu lenço ungido que você vai ser curado.
Para essas pessoas que pensam que igreja evangélica é isso, o que você teria a dizer para elas? Eu teria a dizer para elas que igreja é um ambiente que acolhe um adolescente de 17 anos como eu, com uma família mega desestruturada, que não tinha nada a dar para a igreja, nem mesmo recursos financeiros, que ficou me recebendo durante anos sem receber nada de dízimo, porque eu nem trabalhava ainda. Depois um dízimo que era uma marreca, que com certeza não pagava nem a limpeza do banco que eu usava, muito menos do ar-condicionado que eu desfrutava, e que eu recebi apoio. Recebi acolhimento de uma família que odiava crentes, porque talvez pelo ranço daquilo que vê na televisão, talvez pelos maus testemunhos de muitos, por isso que eu temo. Sei quem sou e sei o que eu posso fazer também. E que o desafio dessas pessoas é se aproximarem de verdadeiros cristãos, que amam ao Senhor e que conhecem a palavra de Deus, para verem o que é esse ambiente, porque esse ambiente me acolheu, esse ambiente transformou a minha vida, esse ambiente transformou a mente dos meus pais, que eram contra. Eu disse agora há pouco para você no comercial que lembrar de que eu podia ler a Bíblia e orar apenas dentro do banheiro parece até uma história de outra pessoa, de tão distante que é. Mas uma verdadeira igreja séria transforma a vida de um adolescente revoltado que corria com faca atrás das pessoas na rua, que mordia mão e braço de professor, que tinha todas as emoções e os afetos distorcidos, que tinha valores distorcidos e princípios distorcidos em uma pessoa que pode ajudar pessoas. Em uma pessoa que pode ter uma família, pode ter uma esposa, pode ter filhos, mesmo sendo eu muito imperfeito. Cheio de desejos mundanos ainda, cheio de inclinações enganosas, melhor dizendo, porque mundanas parece que o pecado é proibido só por si só, né? Mas não, de inclinações enganosas. Então, eu desafio essas pessoas a conhecerem, a visitarem, a pesquisarem, a saberem na pele como as coisas funcionam, mas com muito cuidado, porque existem muitas igrejas, não só evangélicas, mas também mal intencionadas e que mais prejudicam do que ajudam. Então, para a pessoa que está de fora, ela não tem muito como saber. Como que você sabe que uma igreja é uma boa igreja? Ótima pergunta. Eu acho que, para nós que somos de dentro, a gente vai dizer que a base é a palavra de Deus, é as escrituras, mas quem está de fora raramente conhece a Bíblia e as escrituras. Então eu diria que é avaliando mesmo, é estando perto e vendo frutos. Uma igreja que gasta metade do seu culto, ou quase metade, ou mais da metade, falando sobre valores de dinheiro que você tem que dar na igreja, ou que você pode, pela fé, vender o seu carro, a sua casa e dar ali, é questionável. Uma igreja onde pastores mandam e desmandam e fazem o que querem do jeito que querem, é questionável. Uma igreja onde o pastor está muito acima financeiramente da sua própria comunidade, eu acho que é questionável. Não seriam os ambientes que eu frequentaria, não seriam os ambientes de igreja que eu indicaria para alguém. Então eu indico que avalie os valores do pastor, os valores da família do pastor, fugiu a palavra quando é igual, né? O que eu digo é o que eu faço. Tem uma palavra para isso, né? Mas você pedir para eu lembrar, mas jamais eu vou lembrar. Equidade, equiparidade, alguma coisa. A gente entendeu. Ótimo, ótimo. Mas eu acho que esses são os valores. A pessoa vai observar, ela vai ver o quanto isso vai agregar. Mas eu desafio que termine com avaliando as escrituras. Inclusive para aqueles que não querem comprar o livro, eu ofereço um dos livros gratuitamente, só entrar em contato com você ou comigo, que ele ensina a ler o Evangelho de Marcos do começo ao fim. Então são várias explicações, devocional são uma página por dia. Então é 2 parágrafos explicando o texto bíblico e o restante aplicando. E ali a pessoa vai conhecer as escrituras e poder fazer essa avaliação. Olha que legal. Para você que quer ler a Bíblia e não lê porque acha que é complicado, nós temos aqui um livro que vai te ensinar a ler o Evangelho. No final do episódio a gente vai falar um pouco melhor sobre ele. E é muito interessante o que o pastor falou, porque a gente viveu muito isso. E muitas vezes você só consegue saber aonde você está quando você está lá dentro. É verdade. Porque na hora tudo é lindo. E nem sempre é só sobre dízimo. Exatamente. Só que aí, conforme você vai conhecendo, porque aí o avaliar os frutos, o entender quem são as pessoas, o verificar a diferença entre... Porque pastor é sumo sacerdote hoje em dia. É verdade. Então é muito visto dessa maneira. E a gente só entende isso depois que você já está envolvido.
É verdade. Depois que você já não tem mais o que fazer. E quando você decide sair, você é destruído. Porque você realmente é jogado fora. Porque você não serve mais. E aí isso aconteceu com a gente. A gente passou por isso. Muitas pessoas que andam com a gente passaram por isso. E tem muitos que passam por isso. Por isso que na hora que a gente fala de qual é a melhor igreja, e como que você direciona? Como que você ensina? Porque a hora que você tá lá é que muitas vezes você entende onde você tá. E aí, às vezes, para sair, não dá. E isso aconteceu triste. com a É gente. verdade. Eu não frequento igreja, não estou aqui fazendo propaganda de igreja. Minha esposa é membro da PIB, a igreja que o pastor Walter é pastor, mas eu não frequento, por outros motivos ideológicos que não cabem aqui. Mas é interessante que você comentou isso, porque como é a sua igreja? Porque as pessoas têm aquela noção, né? Igual nós conversamos agora, tal, e passa metade do culto falando sobre valores. Na sua igreja também é falado sobre valores? Sim, é falado, mas existem princípios para isso, né? Como é? É interessante porque a Bíblia fala muito sobre dinheiro. E a Bíblia fala que aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Só que aí, uma coisa é eu dizer esta verdade, outra coisa é eu usar essa verdade e pregar quase que só ela. E colocar a fé somente em cima de valores, né? Quando, na verdade, a fé também é valores. Mas, enfim, como que não só a nossa igreja, mas a Convenção Batista Brasileira, ela orienta e de modo geral, as igrejas que estão filiadas a essa convenção, que além de brasileira, ela é também dividida em estado e também em micro-regiões. De modo geral, se você for numa igreja batista da convenção, você vai participar de um culto com oração, louvores, pregação de estudo da palavra, sendo a pregação a maior parte do culto, uma exposição bíblica, uma explicação e aplicação das escrituras dentro do contexto, respeitando o que o autor bíblico diz, qual era o propósito daquele texto. Então, se é um texto que é poético, vai ser explicado o princípio que a poesia traz. Se é um texto profético, vai ser explicado o princípio que a profecia traz, histórico e etc, né? Então, dentro desse compêndio, que é o mais importante e essencial, você tem um momento de dízimos. Então, alguém ali, que normalmente nem é um dos pastores oficiais da igreja, vai dar uma palavra. Olha, durante esse momento, você que veio preparado para entregar os seus dízimos e as suas ofertas, você pode fazer isso através das contas e também do espaço que a gente chama de gasofilácio, um nome bem estranho, né? Gasofilácio. Gasofilácio. E as pessoas vão fazer isso. Mas é uma palavra muito rápida, uma oração a respeito disso, porque a gente quer que seja uma consciência de que aquela estrutura exige um recurso que os pastores, no caso, os 3 que são contratados de tempo integral, precisam viver e cuidar de suas famílias. Então, isso é pontual. E o dinheiro que entra, não existe nenhum tipo de comissionamento. Tem uma comissão porque aumentou a quantidade de dízimo, ou de membros, ou de fiéis. Não, isso é totalmente proibido no meio batista. Nós temos salários. Alguns pastores, como eu, durante muitos anos, eu tinha um salário muito pequeno e precisava trabalhar fora para complementar. Hoje eu tenho um salário bem confortável e trabalho tempo integral. Não foi sempre assim. Mas todos com salário adequado, fixo ali, e não nenhum tipo de promoções ou outra coisa. E todas as entradas e saídas são registradas, todas, sem exceção, apresentado via judicial, é claro, porque nós somos obrigados a fazer isso, e também todos os membros e líderes têm acesso a tudo isso. Né? Eu já participei de igrejas que o pastor disse em cima do púlpito. Palavras do pastor. Abre aspas. Abre aspas. A obrigação sua é dar o dízimo. Se eu estou roubando ou não, eu vou me ver com Deus. Na PIB, o membro ele tem essa rastreabilidade, ele tem essa prestação de contas. Não há essa prestação de contas, ele vai fazer essa prestação de conta ao Senhor. Sim, não, na PIB eu falo. Não, da PIB não há. Inclusive, se você me perguntar, Walter, você sabe quem são os dizimistas? Não, e eu não tenho... Não, a pergunta foi assim, o pessoal que é membro e dizimista, eles têm acesso aos gastos? Isso é transparente. Isso é transparente. Ele tem não existe esse negócio, a obrigação é dar e depois eu não... De forma alguma. Isso é apresentado de forma muito genérica e resumida em assembleias, mas você tem acesso. Então, o membro, por exemplo, como a sua esposa, ela pode amanhã solicitar na secretaria da igreja o último relatório completo. Eu quero entender melhor isso daqui. Ela tem acesso a ela abrir tem esse direito? Ela tem esse direito. Que loucura. Que loucura.
Isso eu nunca vi em igreja nenhuma. Mas é necessário. Isso é uma Muito convenção necessário. batista ou é a E Bíblia de até para Piracicaba? fazer compra, me corrija, tá? Mas até para comprar algumas coisas, eu lembro da história do ar-condicionado. Para colocar o ar-condicionado na igreja demorou um montão, porque precisa ser aceito. Não é porque tem dinheiro que vai lá e vai Isso comprar. mesmo, não. Precisa ter a assembleia, os membros precisam aprovar a compra do ar-condicionado. Aconteceu a mesma Exatamente. coisa com a mudança lá do altar ali, né? Isso. Do púlpito. Então, Por isso que vocês são pobres. Exatamente. Mas eu preciso dizer que eu sou um pobre confortável, É. então dou graças a Deus por isso, mas não dá pra ficar rico dessa Não, forma. comparado com os pastores que a gente conhece, pelo amor de Pobre, é Deus. verdade. Muito pobre, né? Olha, mas eu sei que não pode nesse episódio, mas eu quero muito, dentro ou fora desse episódio, saber quais são as suas razões. É mesmo. Eu quero muito saber disso. Não é, eu posso acho que falar. agora a gente tem que mudar a entrevista. Tem que Isso! ser mais rápido que o pastor Eu fiquei Walter. muito Não interessado é. nisso. Sabe o que é? Que assim, ó, eu nasci com um defeito de fábrica. Só um você. Então, eu não sei. Porque assim, ó, eu já fiz curso de teologia, já Olha. fui líder de jovens, já ministrei louvor. Eu não acredito. Já foi tesoureiro já de fui igreja. tesoureiro. Você tá brincando. É. Ele era super envolvido, Só que tocava assim, no louvor. Eu sempre esperei que a presença de Deus viesse. Sim. Então eu tô lá tocando no louvor, eu olho do lado o baixista ajoelhado chorando. Eu olho do outro lado a Karina, minha cunhada, ajoelhada chorando. Aí eu ficava assim, mas caramba, o que Cadê que essa essa galera, presença? o que essa galera tá sentindo que eu não sinto? Sabe? E eu sempre fui, não que eu sou nossa, como ele é cientista, que mala, não. Mas eu sou uma pessoa muito do método científico, sabe? Sim. Então, se você perguntar pra mim assim, você já viu um pardal? Pardal, ele é pardo, por isso que ele chama pardal. Né? Você já viu um pardal albino? Não. Aí você perguntar pra mim, existe pardal albino? Eu vou dizer assim, é provável que não. Boa. Mas eu não consigo cravar, não existe. Sim. Igual ateu, não existe. Uhum. E eu também não consigo cravar, existe. Sim. Sabe? Porque eu Muito bom. tenho esse defeito, eu não consigo sentir essa presença, não consigo sentir Deus falando. É como se não tivesse essa conexão com o mundo espiritual. Então eu passei 30 anos da minha vida, né? Aí o cara falava, eu tava na cabeça, não, é só orar que a presença vem. Aí eu orava, falava em línguas, mas por dentro, então eu tenho esse defeito, assim, eu sou muito agnóstico. Sim. Se você perguntar para mim assim, se Deus existe, eu vou dizer para você, é provável que exista, né? Mas eu não vou dizer para você assim, existe. Até porque naquele momentozinho que a gente tá quase dormindo, que a gente fica pensando Sim. na vida, você pega assim, será que existe mesmo? Você não tem isso? Cara, eu me pareço muito mais com você do que você imagina. É. Na verdade, pra mim foi muito difícil, Du, porque eu sou alguém muito questionador. Por isso que eu gosto de neurociência, da psiquiatria, da neurologia, né? Eu amo o cérebro, né? Mas a questão é que a base não é o sentimento é uma consequência, que pro jeitão de um, como a Karina, vai se manifestar visível pra todos. Pro jeitão de outros que nem de abraço gosta, que estão aqui, né, fazem parte desse cenário aqui, vai se manifestar de outra forma. Então a gente precisa entender, e o meio que você veio, eu não gostaria de usar nomes, né, mas só pelas formas que vocês... Eu uso, é um meio neopentecostal de fogo efervescente. Pronto. Eu respeito cada meio, e eu acredito que existem pessoas muito sinceras e piedosas, melhores do que eu, sem dúvida, nesses meios. Mas a forma de organizar a fé desses meios, ela é muito complicada para mim. Lembra que eu disse que os meus pais não me deixavam ler a Bíblia e orar? Porque eles me chamavam de fanático. Agora eu vou dizer algo que eu vou me expor bastante, mas eu espero que as pessoas entendam. Do lado da casa dos meus pais, havia uma família pastoral desse meio. São pessoas que eu amo e respeito muito, tá? Mas a forma de fé é uma forma muito questionável em algumas questões. Porque quem questiona um pouco mais tem dificuldade. Peraí, isso é fé ou é imprudência? Isso é fé ou isso é irresponsabilidade? Isso para os meus pais era uma loucura. Tinha uma parte disso e tinha uma parte dos meus pais que não queria ninguém apontando os pecados deles. E a vida daquelas pessoas, direto ou indiretamente, deixava a vida dos meus pais um pouco mais expostas, né? A vida do meu pai, principalmente, a forma que meu pai vivia. Então, os meus pais falavam constantemente que eles eram crente da quente, né? Então, eu entendo um pouco disso. Eu cresci também com esses questionamentos dentro de mim, mas
com todo respeito, né, eu quis te fazer essa pergunta, porque eu acho que muitas outras pessoas que estão nos ouvindo devem ver a mesma coisa. Eu tive dificuldade em relação à minha fé com Deus, da existência de Deus, até não tantos anos atrás, assim, da minha vida, tá? Eu só hoje tenho as respostas porque eu passei a estudar um pouco mais a respeito disso. Eu sou um dos membros integrantes da Teoria do Design Inteligente, que é a TDI. A TDI é uma teoria científica que defende que existe um designer, um criador, atrás de toda a criação. Usando a palavra criador para ficar mais fácil de entender, mas eles usam a palavra designer. Independente da sua base de fé religiosa ou não, existe um ser, e este ser é esse grande designer que sustenta o universo. E essa teoria ela tem 4 tripés, e aí uma conversa para uma próxima. Uma próxima nada, que tripé é esse? Eu não sou a pessoa mais indicada para falar, eu prefiro... Eu posso trazer para você o Marcos Eberle, que é um dos que trouxe a teoria do design inteligente para o Brasil. Mas, por favor, me coloque em contato com esse vou te colocar ainda homem hoje. Que eu gostaria de conversar com ele. Eu tenho certeza que ele vai falar. Porque ele tem muito mais habilidade, muito mais condição, e eu não vim preparado, eu não quero falar besteira aqui, né? Tá. Mas a sustentação deles, então, na verdade eu falei tripé, mas são 4, e tá vendo quanto eu não tô com a condição de falar tripé, só são 3. Mas eles têm, então, essa base de sustentação, que são as áreas científicas, e cada um desses pilares, que eu deveria ter usado, pilares científicos, eles dão sustentação para essa teoria científica que evidencia, assim como outras teorias científicas, como a do Big Bang, que é muito mais conhecida e politicamente defendida, porque há interesses políticos nisso e financeiros, né? Mas essa teoria, ela defende como quaisquer outras teorias, mas demonstrando que independente da sua base de fé ou não, a questão é aonde você está colocando a sua fé. Por isso que eu gostei da sua frase. Inclusive, a sua frase eu usei com um professor de educação física incrível, lá de Bragança Paulista. E ele era sem dúvida alguma, o melhor professor, mas uma das melhores pessoas que eu conhecia. E ele era ateu, e com uma esposa cristã. E ele me fez muitas perguntas, eu falei, estou perdido, né? Como que eu vou responder esse monte de coisa? E eu confesso que algumas das perguntas dele eu também tinha. Eu falei, e agora, né? E eu comecei a estudar e buscar muito mais na época. Comprei um livro e presenteei a ele. É um livro, inclusive, do Marcos Eberle, que explica, com base na ciência, com uma bases científicas diversas, algumas coisas que eu nem sei explicar porque foge da minha área, mas dava para eu entender o conceito, a existência de alguém superior. Então, hoje eu não tenho dúvida mais sobre a existência de Deus, mas eu não ouço muito Deus. Aliás, eu ouço muito pouco. E se eu depender das minhas emoções para buscar a Deus, para louvar a Deus, meu amigo, eu estou ferrado. E eu acho que eu sou bem pior que você, então, porque se eu não buscar, a minha vida não vai ser estruturada como um pai de família honesto, como um marido honesto, como um pai honesto. Então, acho que eu sou bem pior. Mas por isso que eu preciso buscar bem e bastante a Deus para viver essa vida. Então, acho que a gente se parece muito mais. Cara, eu tô muito curioso para conhecer mais a fundo essa teoria, porque assim, eu também, quando eu disse para você assim, se você perguntar se Deus existe ou não, eu digo que é provável que sim, tá? Eu vejo muita base científica na Bíblia, sabe? Porque você pegar, por exemplo, há 5.000 anos atrás, do que você é feito? Você é feito de átomos de carbono que foram criados na explosão de uma supernova, no núcleo de uma estrela, que queimou hidrogênio, depois queimou hélio, depois queimou carbono, aí ela explodiu, espalhou esses elementos, criou... Não tem como explicar isso. Então você é feito do quê? Você é feito do pó da terra. Cientificamente não está errado. Nem um pouco. Né? Muito pelo contrário. Aí você vai... Quem é Deus? Deus é um cara que não existe tempo para ele. Ele está no presente, está no futuro, né? E a luz? A luz também é isso. Então Deus fala, eu sou a luz. Aí depois você vai entender como que a luz se comporta. A luz se comporta do mesmo jeito que ele descreve. Então assim, tem algumas coisas que são muito interessantes, sabe? Não há nada na Bíblia, né? Tirando algumas partes, evidentemente, que eu não consigo conceber, mas ali tem muita lógica. E quando você fala do Big Bang, por exemplo, o Big Bang é extraordinário, porque quando ele foi proposto lá, a gente não tinha poucos pilares que sustentavam ele. Exatamente. Aí veio a teoria da relatividade. Mas para isso aqui dar certo, tem que ter a curvatura de espaço-tempo. Aí o Albert Einstein veio aqui, viu o eclipse, não, isso aqui está provado. Não, mas tem que ter as ondas gravitacionais, descobrimos. Não, mas tem que ter a partícula do bóson de Higgs, descobrimos. Então, a teoria do Big Bang, ela tem muitos pilares que não são mais teorias, são fatos.
né? Exatamente. E aí, pô, nós temos fatos científicos que embasam uma teoria do design inteligente. Isso é muito interessante. Inclusive, muitas pessoas que não são cristãos que defendem a teoria do design inteligente, porque o design inteligente ele não é algo religioso, ele é uma teoria científica. E ele é conflitante com o Big Bang? Muito conflitante. É mesmo? Conflitante com bases de evidências e também de provas, assim como... Porque o que acontece? De novo, eu não sou a pessoa mais indicada para a área, tá? Eu tenho vários para indicar aqui, inclusive nessa cidade, para falar sobre esse assunto. Mas o que acontece com a teoria do Big Bang? Muitas das coisas que são essenciais para que ela pudesse sair de uma teoria, mesmo depois de tantos anos sendo uma teoria, não consegue evidência. Enquanto não tem essa evidência, ela não tem como deixar de ser teoria. Sim. E aí é exatamente aí que a teoria do design inteligente se levanta, não para contrapor a teoria do Big Bang, mas sim para dizer, olha, precisamos estudar outras coisas, precisamos buscar outras evidências. E aí entra num contraponto gigantesco. Essa pessoa ateu que eu te falei, ele leu o livro e ele se converteu. Se você perguntar para mim se ele é cristão evangélico batista, não tem nada a ver com isso. Mas ele, assim como eu, não consegue mais, por meio da razão, dizer que Deus não existe. Porque é mais louco dizer que Deus não existe depois de estudar essas questões do que qualquer outra coisa. Porque volta naquela frase inicial sua, que eu fiquei encantado, né? E eu nem sabia que você diria ela. Tudo é uma questão de onde vou depositar minha fé. E antes de vir para cá, eu orei muito para que Deus tivesse misericórdia de nós. E eu falei, Deus, faça alguma coisa lá. E eu fico feliz que você abriu isso pra gente conversar, porque o meu maior interesse aqui é em você e naqueles que estão ouvindo poder experimentar o que eu experimento. Não de um sentimento, não de pessoas que olham pra mim como se eu fosse perfeitinho, que quem me conhece mais de perto sabe que eu sou o oposto disso, mas de um Deus que nos ama, que tem propósitos para nós e que usa a ciência para evidenciar ele. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, diz que nós somos indesculpáveis quando não reconhecemos Deus, porque Deus está revelado em toda a criação. Então, quando nós estudamos a ciência, a partir da ciência, a ciência é verdade, né? Então, você não precisa ter medo de procurar a verdade. Um bom cristão é um cristão que estuda a ciência, porque ele não tem medo da verdade. Muito pelo contrário, ele sabe que quanto mais verdade ele buscar, mais ele vai aprofundar fatos para sua fé, razões para sua fé ou subsídios para sua fé. E esse texto ele continua dizendo de uma série de escolhas pecaminosas que as pessoas fazem, porque Deus as entregou, visto que elas ignoraram a existência de Deus. Então você não quer acreditar em Deus, você não quer viver o que Deus tem, ele não te obriga, ele te entrega. Só que mostra a consequência de se entregar a isso, né? E eu temo demais isso. Já que você falou que gosta de evidência, eu vou te dar uma evidência para um dos principais pilares da neurociência. A neurociência, a área que eu te falei, né, que é a neuroplasticidade, ela está em tudo hoje. Então, você vai na fisioterapia, por exemplo, e a pessoa perdeu o movimento de um membro por um acidente, alguma coisa ali, né? Seja um acidente interno do próprio organismo ou um acidente externo. E o fisioterapeuta, ele fica movimentando, né, o braço da pessoa que não mexe mais, supomos que seja o braço, né? E essa movimentação, ela cria novamente circuitos neurais, né, a comunicação entre os neurônios, faz com que a pessoa possa voltar a ter parte do movimento ou o movimento todo. Então, é muito interessante, porque a Bíblia usa lá em Efésios capítulo 4, que quando você acredita em Deus, você busca Ele, você deve despir e revestir. Então, você deixa de fazer o que você fazia, mal, enganoso, e você passa a fazer algo bom. Então, se você falava a mentira, você passa a falar a verdade. Se você tinha uma vida sexual e afetos distorcidos, você abandona isso em pensamento, atitudes e ações e começa a fazer o certo. E a neurociência explica, e não só explica como ela prova, que você cria novos circuitos neurais. E é muito interessante, porque uma pessoa que odeia jiló, se ela começar a comer jiló, entendendo que todo alimento saudável criado por Deus é saudável e faz bem, ela começa a comer daquilo, aquilo que ela vomitava, que ela não suportava, ela começa a não ter mais tanto nojo. E se ela insiste nisso, ela passa então a ter o afeto restaurado. O afeto distorcido começa a ser restaurado, ela pode gostar de jiló. Isso não é só no alimento, isso é em todas as áreas da vida. Então aí mais uma evidência bíblica de algo que a neurociência vem dizer agora, porque está em alta, está famoso. E eu preciso dizer que eu estudei neurociência porque no curso de pós-graduação em aconselhamento bíblico era muito citado. E tinha muita prova. Eu, como eu sou bem parecido com você nesse sentido, eu falei, então eu preciso ver esse negócio.
E aí é incrível, porque na verdade eu não descobri nada novo. Porque tudo que a neurociência falava eu já tinha estudado na teologia. Mas vale a pena, é mais um subsídio. Tudo bem. Se eu virar pro universo e pedir uma benção, ele me dá? Pro universo, é interessante, porque... Que pergunta legal essa, Edu. Porque se eu olhar pensar no universo, eu penso várias questões, né? Primeiro, aquela questão do pensamento positivo, que é um exagero, mas eu acho que tem uma parte de verdade, porque vamos usar de novo ciência, neurociência. Uma pessoa que está extremamente triste, é comprovado cientificamente que se ela sorrir mecanicamente, ela gera substâncias cerebrais que a deixam mais feliz e ajuda a melhorar. Então, assim, se a pessoa ela está pedindo, ela está colocando a fé no objeto errado, na pessoa errada, mas ela está colocando uma esperança. E esse colocar a esperança em algo já vai gerar algo positivo, algo bom para essa pessoa. Apesar de eu achar que é uma fé pobre e que é uma fé limitada, eu respeito muito. Então, por exemplo, às vezes eu vou no hospital fazer visita para alguém e eu visito uma pessoa que fala, olha, que bom que você trouxe boas energias para cá. É muito pequeno pensar em energias, porque energias é um negócio muito pequeno, muito pequeno. E o Deus criador, sustentador do universo, ele é ilimitado. E ter um relacionamento com esse Deus, poder chamá-lo de pai e poder saber que a minha identidade está firmada nele, muda tudo. Inclusive, muda a razão de eu querer mudar as minhas afeições distorcidas e de rejeitá-las, sabendo que existem melhores. Mas já é algo. Então, o objetivo e a forma com que alcançou não é aquela que eu gostaria que a pessoa tivesse alcançado. Mas, né? Consegui te responder? Conseguiu. Apagou a luz azul aí. Vamos ver, Rafinha. Agora é a hora da verdade, hein? Pai nosso que estás no céu. Vamos rezar um Pai Nosso. Aê, obrigado, Rafinha. Outra vez caiu as baterias ali. Pastor, se eu morrer sem aceitar Jesus como meu salvador, eu vou para o inferno? Romanos capítulo 10, versículo 9 diz que se você crê em Jesus Cristo de coração e confessar com a tua boca, será salvo. Romanos 3, 23 diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E esses textos, se você continuar lendo o próprio capítulo 10 ou capítulo 3, eles vão explicando como você desenvolve essa fé em Cristo e que aquele que tem fé em Cristo é salvo. Logo, quem não é salvo é condenado. Então, por mais difícil que seja a nossa mente intelectual entender essas questões, a verdade é que eu creio, a verdade das Escrituras, é que existe Deus que é perfeito, existe o inimigo, né, que é o diabo, que era um anjo de Deus e ele quis ser como Deus e Deus o condenou juntamente com os demônios, né, os anjos que quiseram também se rebelar. E Deus, então, decretou em sua perfeita soberania que aqueles que crescem nele seriam salvos. Aqueles que crescem em Jesus seriam perdoados. Então, tem vários jargões cristãos aí que vale a pena não usar, que mais vai confundir, né? Mas vão ser perdoados. Então, perdoados, justificados, que já é um jargão, mas acho que dá para entender, em Cristo, pela fé em Cristo, o sacrifício que ele tomou, ele toma a minha morte, ele toma a minha condenação e oferece o perdão. Esse é salvo. Então, logo, aquele que não crê, ele não será salvo. Pode ser a Madre Teresa de Calcutá. Se ela não acreditar no sacrifício de Cristo, sim. Mas aí a gente entra numa outra discussão bem interessante, bem legal, que eu gosto também. Só evangélicos vão ser salvos? Não, eu não acredito nessa loucura. Eu acredito nas pessoas que acreditam em Cristo. Existem pessoas que acreditam que somente Jesus pode salvar em diversos meios. Até porque nós temos muitas igrejas evangélicas pregando menos a Bíblia do que alguns outros ambientes, né? Entendi. Pega ali na primeira gaveta, tem mais baterias ali. Tá sem as duas, né? As duas também estão descarregadas. Cara, e fala uma coisa pra mim. Jesus vai voltar? Vai voltar. A Bíblia diz que ele vai Como voltar. vai ser essa fita aí? Olha, eu confesso que essa é uma das coisas mais difíceis de responder. Como eu sou alguém, como você já disse, que eu me pareço com você, né, no sentido de querer fatos, quando eu leio Apocalipse ou quando eu leio Isaías, eu tenho muita dificuldade de interpretá-lo como a maioria das pessoas acabam interpretando. Pegando aqueles símbolos e dando coisas muito específicas para esses símbolos, sabe? Então, 7 cavalos vai ser isso, as 7 trombetas é aquilo. Eu gosto de entender as escrituras, eu acho que é muito mais seguro, porque, de novo, eu acho que precisa ter base, ela inteira da mesma forma. A Bíblia ela não é um compêndio de A a Z para responder todas as perguntas humanas.
A Bíblia, ela traz princípios que me capacita a reconexão do meu relacionamento com Deus através de Jesus e dos princípios que eu preciso para viver. Então, querer entender Apocalipse e a volta de Jesus de forma com muitos pormenores é perigoso, porque João, quando recebe a revelação ali, a respeito do futuro, da volta de Jesus e dos fins dos tempos e da condenação eterna e, enfim, da restauração de Deus, ele é um ser humano limitado como nós, tentando entender o que Deus está falando. Um criador sobrenatural. Até ele se atrapalhou para escrever, então? Não diria que ele se atrapalhou. Na verdade, ele usou É confuso aquele negócio, pelo amor de Deus. É confuso, mas eu acredito na autoridade das Escrituras e também de que ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então, eu não acho que é confuso. Eu acho que a gente busca respostas nela que Deus não intencionou dar. Na verdade, o que está claro ali? Então, nós temos as igrejas da Ásia Menor, representando as igrejas hoje. Eu sou igreja, você é igreja. Cada um daqueles que creem, aqueles que estão crendo muito ou que estão num processo de organizar essa crença. Por isso eu te coloco nessa. E ele manda vários sinais e várias orientações daquilo que deveríamos ser e como nós nos perdemos. E eu lembrei de uma que tem a ver talvez comigo, com você, da igreja que perdeu o primeiro amor, perdeu essa emoção e tudo mais, né? E ele condena, né? Deus condena isso como algo ruim. Mas depois disso começa a explicar todas essas questões dos fins dos tempos. Mas o que nós devemos entender ali? Que existe um Deus soberano, que haverá condenação de todo o mal no mundo, de toda a injustiça no mundo, inclusive daqueles que rejeitaram a Deus, não somente do diabo e dos demônios, e que aqueles que acreditarem em Cristo serão salvos, e que ele vai voltar para resgatar esses salvos, e aqueles que morreram serão ressuscitados com ele. Isso é muito claro, não há dúvida. Se você ler Apocalipse do começo ao fim, isso está claro demais. E o Apocalipse termina. Ai daquele que acrescentar algo e que tirar algo daqui. Mas o problema é que a gente tem muitas questões que Deus não intencionou respondê-las e a gente quer encontrar ali. E aí você vê um monte de livro escrito, um monte de coisa porque dá like. Não só hoje, porque hoje tem esse negócio do like, mas tinha outro tipo de like na época, de nome, de status, de gente falando muita coisa que eu acho que não está claro ali. Eu acho que os princípios estão claros, tá? Eu consigo mostrar claramente, se algum dia a gente quiser conversar sobre isso, pegar Apocalipse, peraí, qual o princípio aqui nesse versículo está dizendo, ou nesse capítulo, naquele capítulo, né? Os princípios são fáceis de serem tirados dali, né? Da segurança, da obediência, do privilégio da obediência, do privilégio de crer em Deus, de confiar em Deus, a falta de privilégio também, né? O quanto você está entregue ao seu próprio mal, do coração humano que a Bíblia diz que é corrupto e desesperado e mal, ou do inimigo também que está tentando nos enganar. A Bíblia diz que o inimigo ele é o pai da mentira, o enganador das nossas almas. Então, muita confusão há por esse engano. Pelo menos é o que eu creio, que eu entendo. Bate-bola, jogo rápido agora. Sim, não ou talvez, tá? Que medo. Uma vez salvo, salvo para sempre? Sim. Sim? Sim. Então tô salvo, pô. Se você crê em Cristo como seu Salvador, sem dúvida. Então aí já era. Mas você está... É nóis no céu. É nóis no céu. Ô, Du, mas na verdade, a questão é, você creu em Cristo e você está passando por uma crise onde você precisa organizar todas essas questões de injustiças que você viveu e de um evangelho distorcido que você recebeu, cheio de emocionalismo e tudo, porque eu não sei se você não crê, tá? Me desculpa, mas eu acho... também não. Eu acho que você crê, mas você precisa de mais recursos para fundamentar a sua fé. E se você crê, você é salvo. Você, infelizmente, está perdendo muitos privilégios do reino de Deus, por não estar buscando isto. Às vezes você vai estar vivendo uma vida pobre, espiritualmente, cheia de consequências que não precisava ter, porque não está vivendo os muros protetivos da obediência. Mais uma vez, salvo para sempre. O problema é que nem todo mundo é salvo, que acha que é salvo. Música do mundo é pecado? Claro que não. Porque o que é música do mundo? Música secular. Músicas que não falam de Deus? As músicas que não falam de Deus vieram de pessoas que Deus fez a imagem e semelhança dele. E a cultura reflete o caráter de Deus. Então, se a música ela não é contra os princípios da palavra de Deus, Salmo 1 diz que quão feliz é aquele que vive no meio daqueles que amam a palavra de Deus. E infelizes, muito infelizes, né? Desprotegidos são aqueles que ignoram, que escarnecem, que rejeitam a palavra de Deus. Então, a música cristã, muitas delas rejeitam a palavra de Deus e até ignoram a Deus.
E elas são tão más e podem prejudicar tanto quanto músicas que as pessoas chamam de secular. Porque para aquele que está em Cristo não há diferença entre secular e não secular. No podcast na semana passada, algumas perguntas foram me feitas a respeito da obediência. Carnaval, pode, não pode? Eu falei, não é essa a questão. A questão é, a minha vida tem um princípio, tem um valor a partir de Cristo. E eu escolho o que agrega e o que não agrega. Aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que alegra o coração de Deus ou não. Ah, Deus é um chato cósmico que eu tenho que ficar agradando ele agora, fazendo carinho de fazer a vontade dele? Não. É porque Deus me ama. E ele sabe que quando eu desobedeço, eu saio desses muros protetivos. Então a conversa é um pouquinho mais ampla, né? E usar sunga na praia é pecado? Espero que não. Porque eu uso. Muito bem, essa aqui é a Fundação Escape. Ela já está em funcionamento. Você Ela comentou já que está. não tem CNPJ, mas ela está em Isso. funcionamento. Ela tem autorização do governo, Para temos quem é estatuto. a Fundação Escape? Para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que precisar de atendimento. Infelizmente, nós temos uma fila de espera, não conseguimos atender todos. Ela não é uma instituição religiosa. Então, quando uma pessoa entra em contato, seja ele um ateu ou de qualquer religião, o que ele vai ser informado ali? Ele vai passar por uma secretária, ele vai receber ali uma pequena anamnese para saber o caso, a situação dele. Isso é direcionado para os atendimentos e ele vai ficar numa fila de espera esperando atendimento. Quando ele recebe o primeiro atendimento, a pessoa vai ouvi-lo, vai acolhê-lo diante daquela situação toda. Bom, é um caso apenas de conversa terapêutica, fica com ele. Não, aqui é um caso que a gente precisa de uma ajuda médica, está correndo risco de morte. A gente tem algumas possibilidades. A gente vai encaminhar primeiramente para o pronto-socorro, porque esse é o caminho seguro. Além do encaminhamento para o pronto-socorro, né, a gente vai procurar familiares e tudo que vai dar suporte para essa pessoa. Não é uma coisa que é pronto-socorro, é uma coisa um pouco mais leve, mas essa pessoa precisa, ela está tomando medicamentos, ela está dopada. Eu não consigo falar com ela, ela está catatônica, ela está indiferente. A gente coloca os profissionais da saúde para ajudar. Se é uma pessoa que pode pagar, a gente indica os profissionais da saúde que a gente confia e que pensa essas mesmas verdades de forma integrada, a partir das escrituras. Se a pessoa quiser passar por qualquer outro, também, obviamente. Se a pessoa não tem condição, dentro da medida do possível, com uma fila de espera, a Fundação oferece também todo esse atendimento médico com os profissionais da saúde. Às vezes, a pessoa está passando por um atendimento terapêutico, está sendo atendida por um psiquiatra, por um psicólogo, por um neurologista, por um pastor neurocientista, e ele nem vai saber, porque nós não usamos as nomenclaturas. Mas esse atendimento é para todas as pessoas que quiserem. E a Fundação Escape tem custo, tem despesa. Sim. Ela precisa de um mantenedor. Como Sim. que ela se mantém hoje? Hoje ela atende pouquíssimas pessoas, porque hoje eu não recebo ofertas. Porque como eu não tenho CNPJ, eu não tenho uma conta jurídica e ficaria muito complicado a prestação de conta disso. E para não criar um problema, eu prefiro não receber. Então o que a gente faz hoje? Os profissionais da saúde, eles acabam oferecendo consultas sociais. Quando, por exemplo, eu tenho uma profissional, uma baita de uma psiquiatra, é responsável por uma das cidades aqui da região, inclusive, mas ela aluga uma das salas nessa cidade. E para ela atender, ela paga o aluguel. Então a fundação pagou o aluguel da sala e ela deu a consulta para uma pessoa, essa semana passada, na verdade. Então a gente vai trabalhando com formas muito limitadas. Porém, os livros a pessoa pode comprar. E ela pode pagar o que ela quiser do livro. Só que aí essa entra, é uma forma... Entendi. Só que aí entra nessa conta no WhatsApp e tudo mais, que é da fundação, porém, hoje é no meu nome. E eu deixo isso bem claro. Tem prestação de conta, eu não tenho acesso a essa conta. Quem tem acesso a essa conta, o cartão, está no celular da fundação com a secretária. E de lá sai só para essas ajudas de custo para tudo isso. Mas não é o meio mais seguro. Eu não vejo a hora de sair o CNPJ, porque aí sim eu vou divulgar, nós podemos receber ajudas. E conta um pouco desses livros que você tem lá. Como que livros são, sobre o que eles falam e como que as pessoas podem adquirir esses livros. Então, um dos livros eu já citei que é o Evangelho de Marcos. Nós temos uma série de livros chamado Reviva. Conheça e aplique a palavra em seu viver. Acreditamos que a palavra de Deus ela transforma a pessoa de dentro para fora. Então, são devocionais. Para quem não sabe o que é devocional, normalmente são partes da Bíblia, pequenas partes da Bíblia, aplicando para o dia a dia, para as lutas, para as angústias, para as necessidades, para as crises, para as dúvidas. Só que nós temos no mercado uma quantidade muito grande de devocionais que pegam textos bíblicos fora de contexto. Um texto, outro. E com isso é um risco de, às vezes, a pessoa falar uma coisa que a Bíblia não está dizendo. Então, crendo na palavra de Deus como autoridade bíblica, a gente entende que é necessário entender a palavra de forma como ela foi entregue.
sequencial. Então, nós temos o Evangelho de Marcos, que é um dos livros, vai do capítulo 1 até o capítulo 16, versículos por versículos, pequenas explicações, algumas aplicações, pequenas explicações, até o final do livro. Então, sempre em uma única página. Temos o outro livro, que é o segundo, Reviva, que o tema dele é a esperança para você, são 11 cartas do Novo Testamento, e ali da mesma forma, indo do começo de cada uma dessas cartas bíblicas, do começo ao fim, seguindo esse mesmo padrão. Além desse material, tem outros materiais digitais que eu ainda não publiquei, como livros impressos, em editora e tudo mais. Um que é muito interessante para quem tem dúvidas sobre tudo que eu citei aqui, neurociência, fé e tudo mais, ele tem o título de Desvendando os Mistérios da Mente. Então, o título dele é esse, e ali a gente tenta abordar qual é a autoridade de cada área. Então, qual a autoridade da neurociência, qual a autoridade da psiquiatria, qual a autoridade da neurologia, qual a autoridade da psicologia, qual a autoridade do aconselhamento bíblico. E mostra, então, esses perigos desses excessos de diagnósticos existentes hoje, e mostra, então, como uma pessoa que crê em Deus e que acredita na Bíblia, ela tem um caminho seguro para entender o que cada um aí tem autoridade para. Além desse, tem... Pode ir, continua. Além desse material, temos outros e-books, como treinar liderança de jovens e adolescentes, o que é o jejum e se o cristão precisa jejuar. Tem alguns e-books menores, né, nesses títulos semelhantes a estes. Chegou o próximo convidado aqui. Muito o programa bom. é assim, toca assim, o telefone. Junto assim que é bom. E vai, que oração? Pai do rock. E para ter acesso a esses livros, comprar, é pelo Instagram? Tem algum WhatsApp? Isso, tem o Instagram e tem o WhatsApp, que eu não lembro o número. Fala o número pra gente. Deixa eu pegar esse Instagram número. é Fundacão Escape, @Fundacão Escape. Exato. Serviços de saúde integrada. E o telefone, vou deixar você falar que fala melhor que eu. 19984217160. Tá faltando um número aí, não tá? Opa, tá no finalzinho. 60. 60. 19984217160. Vai estar aqui embaixo para você entrar em contato com a Fundação Escape e colaborar aí com esse trabalho maravilhoso do Pastor Walter. Ou pedir ajuda também. Está à disposição. Quem precisar de ajuda são esses dois canais, principalmente o WhatsApp. Instagram demora um pouquinho mais para responder. Muito bem. E esse aqui é o Instagram do nosso querido pastor. O link não está funcionando aqui. Vamos entrar aqui. Walter Pereira Júnior. Que nome imponente, hein? Então aqui você tem bastante conteúdo do seu ministério, né? Isso, do meu ministério. Aqui também tem bastante conteúdo linkado à neurociência. Sim, a neurociência, as emoções, aos sentimentos. Hoje na igreja você atende algum ministério específico? Uhum. Os jovens, não é? Na verdade, nós somos um colegiado lá, né? Não quis te interromper, mas eu não sou pastor presidente. Nós somos um colegiado, são 3 pastores e estatutariamente tem que ter um presidente, que é o pastor Clóvis. Ah, tá. Eu Então, falei faz parte- presidente? Titular, acho que você Eu usou falei a palavra. titular? Que titular é a mesma coisa que presidente no entendi. nosso meio, né? Eu Pensa-se assim. sou uma anta, não é? Falei errado. Corrigir aqui, porque não. Mas enfim, Tá. as ideias são as mesmas. Uhum. Mas nós dividimos as funções e os ministérios ali. Então, tenho 7 ministérios que eu sou responsável. Então, dentro desses ministérios está a juventude, as crianças, os adolescentes. Mas aí eu tenho o Ministério de Aconselhamento Bíblico, de Discipulado, que é um braço desse ministério, pequenos grupos. Eu acho que eu esqueci algum que está ficando por aí. Mas são... É tanta coisa também, né? Pelo amor de Deus. Obrigado por me ajudar, me defender. Muito bem. Então, estamos aqui nos aproximando do encerramento desse episódio maravilhoso, talvez o episódio mais longo de todos os tempos do nosso programa. Quero também registrar aqui a presença da minha filha Alice. Obrigado por vir assistir o papai, meu amor. Quer vir aqui? Dá um oi? Vem aqui, dá um oi. Tá tão linda, tem que Olha vir mesmo. que coisa mais linda do papai. Dá um oi ali para aquela câmera. Oi. Obrigado por ter vindo, viu, meu amor? Muito bem, presença do nosso encantador pastor Walter Pereira Júnior, pastor da Primeira Igreja Batista de Piracicaba. Obrigado pela sua obrigado. presença. Adorei te conhecer. Eu que adorei te Adorei conhecer. o nosso bate-papo. Vamos continuar esse bate-papo. Vamos. Vou trazer o pessoal da Vamos. TDI para você. Traz, manda essa Sem galera aí dúvida, pra gente vamos mandar eles conversar pra cá. aqui. Vamos botar 2 microfones aqui, você vem junto. Será uma honra. Acabou? Acabou a bateria. Tá com o microfone seu aí? Tô. Vem aqui Aqui, pertinho tá de mim. nesse o microfone. Tá aqui? Vem aqui pertinho de mim. Muito bem, foi tão longo que acabou a bateria ali da nossa câmera. Então a gente vai encerrar o programa aqui. Um beijo no coração de todo mundo. Não perca, quinta-feira,
8 da noite, toda quinta-feira, 8 da noite, bate-papo com o Edu aqui no YouTube. Um beijo, tchau pessoal. Bate papo com Edu.